meu coração. Não sei porquê. Que história é essa de sequelas cardiológicas? É verdade que a Covid-19 pode deixar sequelas cardiológicas, sequelas no nosso coração? Oi, Bel. É interessante a gente lembrar que toda virose pode causar lesões no miocárdio chamadas sequelas. No Covid, uma das coisas que tem sido percebidas é quanto maior o exame chamado dosagem de troponina, maior é a certeza que haja lesões no miocárdio. Então, a pessoa que teve o Covid, mesmo leve ou mais grave, é importante ele ser avaliado para ver se ficaram algumas sequelas. E nesse caso, que sequelas seriam essas? Podem ser arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca e algum outro fato, pode ser até dores no peito, pericardite e assim por diante. A mídia começou a falar na tal síndrome de Guillain-Barré, por causa da dengue e da chikungunya. Parece que esses vírus tinham como uma das consequências possíveis essa síndrome. Agora, se fala novamente nessa síndrome por causa da Covid-19, do novo coronavírus. Oi, Bel. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença neurológica rara. Ela ocorre, mas ela é infrequente. Você aí citou chikungunya, essas coisas, né? E agora pergunta por que ela está aparecendo no Covid-19. Os nossos nervos, uma parte deles, tem uma bainha que envolve os axônios, né? Que são aqueles prolongamentos do neurônio responsáveis pela transmissão do potencial de ação, ou seja, da informação. Eles têm uma bainha de mielina, que é uma espécie de isolamento. Há uma gama enorme de situações infecciosas em que, após um certo tempo, surge uma doença caracterizada por um enfraquecimento progressivo, por sensação de formigamento, dores, que normalmente começam, por exemplo, nos pés, e aquilo vai subindo, vai subindo, vai subindo, e pode chegar até os músculos respiratórios, onde a pessoa tem uma falência respiratória e pode morrer. Nem sempre ela atinge esse nível, ela não sobe tanto. Ela pode parar na cintura, por exemplo, né? Mas é uma síndrome caracterizada pela falência dos nervos. Bom, o que está acontecendo? Acontece que depois dessa infecção, como toda infecção, o corpo reage. Ele luta contra a infecção. E o que a gente sabe é que o organismo se engana. Ele, em vez de reconhecer só o agente que estava atacando, ele reconhece a bainha de mielina como se fosse algo estranho para ele. E o sistema imunológico simplesmente ataca a bainha de mielina e destrói a bainha de mielina. Então, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune. Mas hoje em dia, com os avanços da medicina, nós temos tratamentos muito eficazes. E para quem tem depressão, então, como é que fica a situação dos deprimidos nessa pandemia? Olá, Isabel. Não faltam gatilhos estressores para uma recrudescência ou uma recaída de pessoas que estavam estáveis, fazendo sua psicoterapia, tomando seus medicamentos, e com esses gatilhos estressores acabaram tendo, sem dúvida alguma, uma piora. E para quem não tem nada, hein, Dr. Joel Renaud? Essa pandemia e suas consequências, isolamento, etc., podem causar
uma depressão, desencadear uma depressão? Como é que é isso? E também, sem dúvida alguma, não faltam gatilhos estressores para quadros de depressão novos, em quem nunca teve anteriormente antecedente pessoal ou familiar. Então essas duas situações elas precisam ser analisadas. É importante que as pessoas vejam que cada um lida de uma forma diferente com suas emoções, incertezas, frustrações, medos, com a perda de controle em relação ao futuro, do que será da sociedade pós-pandemia. Dr. Francisco Assunção Júnior, na sua maneira de ver, quais serão as consequências para a formação e para o futuro dessas crianças que passaram pelo período de isolamento exigido pelo Covid-19? O impacto na criança vai ser diferente de acordo com a sua idade, inclusive porque a vivência de tempo vai ser diferente conforme a idade. Isso porque a quarentena tomada isoladamente é um fator estressor. Como qualquer fator estressor, ele tem um impacto inicial, posteriormente deve sofrer um processo de adaptação, o organismo faz um processo de adaptação para que continue sobrevivendo, e esse impacto depende dos sistemas de suporte que essa criança vai ter nesse momento, então como ela vai vivenciar esse período. As muito pequenas, provavelmente porque a noção de tempo é uma noção ainda muito fluida, muito sem continuidade, muito sem projeção de futuro, vão sofrer um impacto inicial, um quadro de reação com sintomas ansiosos, algumas vezes depressivos, que devem desaparecer pouco a pouco. As mais velhas, não. As mais velhas, quanto mais velhas, e o adolescente mais ainda, eles vão ter um impacto maior, porque esse presente se projeta no futuro. E se projeta no futuro sob a forma de expectativa, de insegurança, de tensão, de medo. Porque quanto mais velha a criança, mais ela percebe que a sua vida foi interrompida. A sua vida foi alterada, independente da sua vontade e independente da vontade dos fatores de proteção, tipo pais, família, ambiente, tudo. Nada disso serviu para fazer com que esses indivíduos se sintam seguros. Eles se sentem ameaçados. Então, essa população nós vamos ter que projetar mais para frente para ver as consequências, porque eu imagino que muitos deles vão desenvolver sintomas ansiosos, sintomas depressivos, que tiveram como gatilho específico essa situação de estresse decorrente da quarentena e do medo do coronavírus. Vamos lá, vamos ver o que aprendemos de importante, de bom, né, se é que houve alguma coisa boa, com a pandemia do Covid-19. Olá, Isabel. Olá, amigos da Janela da Paulista. É um prazer muito grande estar de novo com vocês. Como a própria Isabel já disse, nós estamos passando pela pior fase da pandemia, passado um ano dos primeiros casos que nós tivemos aqui no Brasil. Do primeiro caso de morte, nós chegamos a quase 270 mil. O número de casos de pessoas doentes não para de crescer e, infelizmente, aparentemente, nós não aprendemos nada da lição. Seguimos vendo multidões, pessoas sem máscara, aglomerações, pessoas que não respeitam a vida sua e nem a dos outros.